Quem nunca exagerou por horas e horas no uso de redes sociais, Netflix e games online, se sentindo mal porque tinha coisas importantes para fazer, mas sem força de vontade para parar porque nada parecia mais interessante no momento? Descendo infinitamente a barra de rolagem, maratonando séries, se sentindo preso numa busca incessante e repetida de só mais um pouquinho. Essa experiência de distração já virou natural e aceitável pra gente hoje, mas um experimento bizarro feito nos anos 50 vai mudar essa sua percepção. Os cientistas James Olds e Peter Milner conectaram eletrodos no cérebro de ratos que estimulavam diretamente seus centros de recompensa cerebral, através de pequenos impulsos elétricos que simulavam o prazer natural de atividades básicas de sobrevivência, como sexo e comida. A partir disso, treinaram os ratos a associar que, toda vez que apertassem uma pequena alavanca, receberiam a recompensa do estímulo elétrico. O impulso elétrico era tão, mas tão prazeroso e fácil de obter, que os ratos chegaram a pisar na alavanca até 2.000 vezes por hora, só parando no único caso, por completa exaustão física. Nesse comportamento obsessivo, desprezavam a necessidade de comer, beber água e até acasalar com fêmeas disponíveis. Pressionar a alavanca passou a ser a única coisa que importava. Agora, substitua a alavanca desses ratos pelos likes no Instagram, o botão de play do Netflix, o clique em notícias, a sensação de vitória dos games. É exatamente o mesmo mecanismo. Distrações prazerosas literalmente infinitas à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um neurotransmissor que explica em partes esse comportamento compulsivo é a dopamina, que entre muitas outras funções direciona a nossa atenção para buscar atividades prazerosas, como comer, socializar, se reproduzir, fortalecendo a memória agradável dessas experiências para serem repetidas no futuro. Mas quando esses comportamentos naturais são estimulados em exagero por fast foods, redes sociais, pornografia, somos inundados por quantidades astronômicas de dopamina em um curto espaço de tempo. Como consequência, nosso sistema de recompensa cerebral, sobrecarregado e despreparado para lidar com tantos estímulos de dopamina, toma uma atitude vital para reequilibrar o sistema. Drasticamente reduz o número de receptores de dopamina dos neurônios para reduzir a sua sensibilidade ao estímulo exagerado, através de um mecanismo chamado tolerância biológica. É por causa dessa tolerância que quando pessoas começam a beber cerveja, por exemplo, uma latinha já dá aquela certa alegria. E com certo tempo a gente precisa de mais latinhas para produzir a mesma embriaguez. E é aí que mora o problema da tolerância. Quanto menor a sensibilidade dos neurônios, serão necessários estímulos cada vez mais intensos para despertar seu interesse. Ou seja, tudo que é menos estimulante, por mais valioso e prioritário que seja, virá algo chato e monótono. E é por isso que é cada vez mais difícil estudar, ler um livro, ficar em silêncio e em paz, focar nos seus projetos e ouvir de verdade outras pessoas. Comparativamente, ao se acostumar com os altos níveis de dopamina das distrações modernas, habilidades simples que produzem menos dopamina viram um tédio completo para o cérebro. E quem perde somos nós, porque sem interesse em ouvir, nossas relações se tornam superficiais. Sem silêncio, a ansiedade sai de controle, e sem foco, nossos projetos são procrastinados para sempre. E como uma solução para esse problema, já existe uma proposta famosa por aí. Abstinência programada de atividades ultraestimulantes, chamada de jejum de dopamina. O raciocínio por trás dessa proposta é o seguinte: ao fazer jejuns periódicos de atividades modernas viciantes e problemáticas para você, o seu sistema dopaminérgico e sua sensibilidade a estímulos se equilibra. Assim, você aumenta seu autocontrole e até atividades que produzem pouca dopamina se tornam interessantes de novo. A proposta foi criada pelo psiquiatra californiano Cameron Seppa em 2019, que explodiu em popularidade por adeptos do Vale do Silício e cobertura da mídia americana, mas ao mesmo tempo foi alvo de muitas distorções e mal-entendidos que o fizeram se retratar com uma versão jejum de dopamina 2.0 atualizada que tem os 5 seguintes passos. Primeiro passo: identifique seus hábitos prejudiciais. O começo de tudo é saber reconhecer e aceitar a existência de um vício. Você sabe que ele está presente quando ele te causa alguns desses 3 sentimentos. Angústia, você se incomoda com o quanto você faz isso. Perda de cognição ou equilíbrio emocional.
quando prejudica seu desempenho escolar ou profissional e a harmonia das suas relações sociais. E o último é compulsão, quando você tenta reduzir, mas você não consegue ter controle. Na experiência clínica do Dr. Cameron, ele diz que normalmente os vícios estão em 5 grandes áreas: comida, internet e games, jogos de azar e compras, pornografia e masturbação e drogas recreativas. Segundo passo, foque em reduzir apenas os hábitos que te prejudicam. O nome jejum de dopamina, apesar de ser cativante, é um termo equivocado, porque a abstinência não é da dopamina em si, mas de atividades superestimulantes que viciam. A dopamina está envolvida no mecanismo de vício porque ela é um neurotransmissor natural, mas obviamente não é ela que causa o vício. Ao invés dessa interpretação literal de adeptos do Vale do Silício, a ideia não é renunciar a todo e qualquer tipo de atividade estimulante como se a dopamina fosse uma vilã, mas apenas de hábitos compulsivos e problemáticos na sua vida para você. Então, se você usa o smartphone de uma forma saudável, mas exagera na televisão, foque apenas na televisão, resolvendo um hábito por vez. Terceiro passo, determine um calendário de jejum. Com base na sua experiência clínica, o Dr. Cameron recomenda agendamentos estratégicos de jejum na sua agenda, nos quais você se privará de hábitos viciantes em momentos normalmente associados a descanso e sem trabalho, o que facilita suas chances de sucesso em ficar longe de internet e celular, por exemplo. Esses seriam os períodos de jejum: 1 a 4 horas no final de cada dia, um dia inteiro por fim de semana, em que você pode fazer um passeio ao ar livre, por exemplo, num sábado ou domingo, um fim de semana inteiro por trimestre, em que você pode viajar para algum lugar distante e ficar isolado, e uma semana inteira por ano, quando você puder sair de férias. Essas regras não são fechadas, obviamente, mas apenas uma recomendação geral que você aplica conforme for possível na sua realidade. Quarto passo, determine alguns limites de uso. Se você quiser reduzir ao máximo o uso de redes sociais, por exemplo, não sendo suficiente apenas o período de jejum, a ideia é você estabelecer tempos máximos e momentos específicos em que você se autoriza a usá-los. Um exemplo seria estabelecer 15 a 30 minutos logo após o descanso das suas refeições do dia. Eu pessoalmente gosto de deixar o uso de celular, TV e outros apenas para depois que eu fiz minhas práticas de meditação, exercício físico e trabalho no Eureka, como uma recompensa, assim eu fico sem um peso na consciência de estar procrastinando ou deixando minhas prioridades de lado. Agora o quinto, último e o mais importante dos passos é: observe e aprenda com seus impulsos durante o jejum. Mais vital do que apenas controlar um vício externo é saber identificar a sua causa raiz, ou seja, entender a origem dos gatilhos que disparam a sua compulsão. E durante o jejum não vão faltar oportunidades para isso, porque vai ser difícil, você vai sentir angústia, tédio, mas é exatamente esse o objetivo: se permitir sentir a sua ansiedade para você investigar como está seu mundo interno no momento. E como você pode fazer essa investigação? Primeiro, tente surfar o impulso do vício. Observe o impulso do desejo ir e vir, sem se entregar, com um espírito de não julgamento, e retorne tranquilamente à atividade que você estava fazendo antes. E depois, número 2, anote numa agenda quando os impulsos surgem e descreva os pensamentos e sentimentos que você está experimentando no momento. A ideia é identificar padrões repetidos que vão te dar um insight das situações e das emoções que estão causando os impulsos. A capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos é a chave, porque apesar da disciplina de abstinência apagar o incêndio de curto prazo, é só através de inteligência emocional que esses maus hábitos podem ser aliviados de fato no longo prazo. Esse raciocínio e a estrutura do jejum de dopamina 2.0 estão totalmente baseados na terapia cognitivo-comportamental, um método cientificamente comprovado para tratar comportamentos compulsivos que vai além de só controlar o comportamento, investigando também sua origem. Mesmo assim, o próprio Dr. Cameron assume que essa proposta é apenas uma ultra simplificação acessível para ajudar pessoas que não podem pagar por uma terapia, e que eu resumi ainda mais aqui nesse vídeo. Ou seja, se você puder, sempre procure a ajuda de um profissional qualificado.
No fim do dia, o centro dessa prática é que ao aprender com as nossas compulsões, que a gente possa entrar num estado de consciência menos agitado e perceber tudo à nossa volta com mais sensibilidade. E que atividades simples, antes vistas como entediantes, como ler, ouvir, escrever, curtir a natureza, possam ser reapreciadas pela verdadeira beleza que tem, e que a gente consiga valorizar de vez a sabedoria do silêncio que já está dentro de nós, esperando para ser descoberta. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado por sua visualização. Se meu conteúdo te ajuda e você quiser retribuir, dê o like, inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações na opção Todas. Caso você queira um vídeo personalizado como esse para sua empresa com a minha voz, me contate em eurekasobdemanda@gmail.com. E caso queira nos ajudar um pouquinho mais, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se clicando aqui. Obrigado de novo e a gente se vê em breve. Um abraço.